Amigas e amigos, a quem me pergunte de vez em quando se não gostaria de trabalhar numa universidade, ensinando literatura russa ou algo parecido, e sempre respondo que não, decididamente não gostaria. Por um lado, acredito que não tenho cacife para ensinar qualquer coisa que seja. Por outro lado, acho que não tenho direito de impor a minha opinião a quem quer que seja. Portanto, o máximo que possa fazer é compartilhar algumas das minhas experiências pessoais com vocês. Uma dessas experiências envolve o chamado esquema de Robert Heinlein, daquele famoso escritor norte-americano, autor de inúmeras obras de ficção científica, que tentou ensinar de forma muito simples, até diria simplória, a ser escritor. Cheguei a aplicar esse esquema às minhas próprias atividades literárias nos idos de 2006, 2007, quando acabava de me mudar para o Brasil e só estava começando a atuar no mercado tradutório daqui. Antes de tudo, coloquei o esquema de Robert Heinlein, que consta do seu ensaio On the Writing of Speculative Fiction, publicado em 1947, na minha frente, e fiquei conferindo um item após o outro. Foi mais ou menos assim. Em primeiro lugar, Robert Heinlein diz: você deve escrever. Perfeito. Estou escrevendo em média 5 horas por dia. Em segundo lugar, ele insiste: termine o que começar. Beleza. Costumo finalizar o que estou escrevendo na maioria absoluta das vezes. Em terceiro lugar, ele sugere: você deve abster-se da reescrita, exceto por ordem editorial. É isso aí. Faço questão de manter as minhas obras, no caso as traduções, em seu estado original, sem modificações de qualquer natureza, a menos que sejam estritamente necessárias. Inclusive, isso já me trouxe alguns problemas com os revisores na hora de publicar as minhas primeiras traduções, os pequenos poemas em prosa de Baudelaire e principalmente Crime e Castigo de Dostoiévski. Em quarto lugar, ele propõe: você deve colocar sua história, sua obra no mercado. Excelente. Foi então que comecei a distribuir meu currículo à torto e à direito, tentando atrair a atenção do setor editorial. O que aconteceu é que todas as editoras brasileiras bateram a porta na minha cara, alegando que a literatura russa não tinha muito espaço no Brasil, que os leitores brasileiros não se interessavam tanto assim pela literatura russa, etc. Mas, felizmente, a Martin Claret acabou me acolhendo de braços abertos. Desde então, tenho trabalhado com essa editora o tempo todo. Em quinto lugar, por último, Robert Heinlein conclui: você deve mantê-la, sua obra, no mercado até que seja vendida. Essa parte foi a mais difícil de todas. Minha primeira tradução foi comprada pela Martin Claret em meados de 2009 e as relações mais ou menos estáveis com a editora se estabeleceram apenas pelo fim de 2011. Desse modo, mantive a proposta inicial por vários anos, inalterada, até conseguir colocar alguns dos meus trabalhos no mercado livreiro. Na verdade, poderia ter lançado aquelas primeiras traduções por conta própria, como fiz, por exemplo, no caso dos Cantos de Bilitis, de Pierre Louis, e de Canções Alexandrinas, de Mikhail Kuzmin, mas provavelmente teria sido o fim da minha carreira profissional.
Muitas vezes não se leva a sério quem publica alguma coisa por conta própria. Resumo da ópera. No meu caso específico, o esquema de Robert Heinlein deu bastante certo. E quanto àqueles colegas meus que gostariam de ser escritores ou, quem sabe, tradutores literários, como se diz, fica a dica. Até a próxima!